então. Aí ali eu tenho aqui algumas coisas para falar para a aula de hoje, porque como sempre a gente faz conversa sobre os textos, os vídeos e o que a gente falou, não é? Aí, sobre recrutamento e seleção, como a aula foi em vídeo, eu postei para vocês o que era recrutamento, o que era seleção, formas de se fazer isso, um processo diferenciado, um filme relacionado sobre o tema e ainda um, um videozinho sobre microexpressões faciais, não é? Aí eu queria que algum de vocês, eu já coloquei para gravar a aula, viu? Falasse um pouquinho sobre enfim, o que vocês acharam desse assunto, se tinha alguma novidade, alguma coisa que vocês desconheciam, ou se foi tudo bem conhecido por, de repente, já terem estudado em gestão de pessoas. Pode falar, pessoal. Oi, prof. Eu particularmente não sabia, assim, metodologicamente, cada etapa, o que vinha depois de cada função ali de recrutamento e de seleção. Só conhecia pela prática mesmo, passando por processo seletivo. Então, para mim, foi de muito aprendizado, assim, todas as etapas, tudo que tinha disponível ali para conferir de material. E aí, a cada coisa que eu ia lendo ou que eu ia assistindo, eu ia linkando com o que eu já tinha passado ou o que outras pessoas já tinham passado e tinham me comentado também. E é exatamente o que você vive num processo de recrutamento e seleção. Bom, eu achei bem legal que você me dá esse feedback, assim, porque eu tenho bastante material, porque vocês sabem que eu sou da área de gestão de pessoas, sobre gestão de pessoas. Como a aula é psicologia organizacional, eu fico sempre com receio de o quanto eu estou sendo repetitiva para tratar de assuntos que são da área de gestão de pessoas. Por exemplo, na aula de hoje, que a gente vai falar sobre gerenciamento de impressão e um pouco tocar no assunto que já foi colocado ali como as leituras prévias, né, que é sobre embelezamento físico e também sobre gerenciamento de impressão, a próxima aula eu ia construir falando sobre carreira, né, e colocando também mais alguns materiais sobre os processos básicos da gestão de pessoas, né. E eu fiquei na dúvida se eu fazia isso, porque eu não sei se vocês já haviam trabalhado, enfim, se ficaria repetitivo. Mas se para ti, assim, foi interessante, se você aproveitou, eu vou inserir mais materiais, porque o processo de recrutamento, de seleção, e depois os processos relacionados a desenvolvimento de carreira, carreira em si, né, eles parecem muito automáticos no sentido de compor em circunstâncias da vida e parece que você não tem, né, uma metodologia de fazer isso, e na verdade a gente tem, né, e é bem importante que a gente se dê conta disso quando está estudando, e se é útil, melhor ainda. Então, assim, ali sobre recrutamento e seleção, eu até perguntei assim, se vocês entenderam o que é recrutamento e seleção, qual é a diferença entre recrutar e selecionar, né? Então, para vocês responderem, o que é recrutar, o que é selecionar e quais as diferenças entre recrutamento e seleção e o que vocês acharam das inovações, né? Porque eu postei um videozinho ali que é bem, na verdade é bem famoso. Ai, tem alguém acessando agora? Que é bem famoso, que é o processo seletivo da Heineken. Ele acontece todos os anos e ele é muito famoso por trabalhar inovações na área de recrutamento e seleção. E não é só a Heineken que faz isso, muitas empresas fazem processos seletivos que são chamados de processos seletivos diferenciados. Então, as perguntas iniciais para começar aí a nossa conversa são essas. O que vocês acharam de recrutamento e seleção, né? O que é a diferença, mesmo conceitual, de cada uma, para não misturar, e o que vocês acharam daquele processo em si ali, diferente, relacionado a recrutamento e seleção, na verdade.
Pode responder, gente. Kathleen, você quer responder? Oi, eu assisti às aulas da senhora e li o material. Eu, particularmente, na verdade, nunca trabalhei assalariada, então eu nunca participei também no recrutamento. Eu achei bem interessante também a, o site que a senhora pediu, que se era possível a gente criar. Eu nunca tinha visto esse site, que é como se fosse uma rede social do nosso trabalho. E aí eu O criei. LinkedIn. Isso, eu Isso. nunca tinha ouvido falar. E aí eu achei bem interessante, já criei lá o meu perfil. Tá até chegando uns e-mails, mas tá, por enquanto eu não tô aceitando nada porque não tô podendo, mas eu achei bem interessante. Em relação ao tema, sim, eu achei bem legal a gente aprender toda essa parte de como se comportar numa entrevista. Ali pega bem a parte da aparência, toda essa englobação. Achei bem interessante, sim. Legal. E o filme retrata isso, né? E tá. Os dois filmes, né? A gente tem um filme lá na parte de recrutamento e seleção, né? Que é o filme O Candidato, né, Os Estagiários, na verdade, que é bem simplinho. E a gente tem o filme do Diabo Veste Prada, que é para aula que fala sobre trabalho, beleza, que eu postei um artigo meu até sobre beleza física e trabalho imaterial. Já vamos falar também sobre esse artigo. Pode falar, Darcy. A questão da propaganda da cerveja, que é o modo de recrutamento e seleção. Acho que é o mais interessante de todos que eu vi até hoje. Porque não tem como, por exemplo, o cara chegar lá preparado. Ele vai passar por uma situação ali inesperada. E aí eles têm bem possibilidade de realmente escolher o melhor. Exatamente. Então, empresas que têm que trabalhar principalmente com questões relacionadas à inovação tecnológica, ou trabalhar marketing, outras questões que demandam muito que os funcionários sejam funcionários diferenciados, eles têm que fugir do padrão, que é aquele que aparece lá no texto que eu postei para você sobre gerenciamento de impressão, que é assim, as pessoas elas são de certa forma programadas para se comportarem todas muito iguais nos processos de seleção, não é? Então, assim, quando você chama um processo seletivo normal, vocês viram lá que a maior parte dos candidatos, mesmo os da Heineken, eles vêm muito parecidos, né? Com roupas iguais e tal, e alguns deles com respostas iguais. Mas eles colocam essas pessoas numa situação diferente para que elas saiam da zona de conforto e, saindo da zona de conforto, elas sejam obrigadas a mudar o seu comportamento e então mostrar quem elas são de verdade. E essa é a coisa mais bacana dos recrutamentos, porque assim, o mais difícil para quem está recrutando é separar quem está ali cumprindo um papel ou colocando a máscara, né, do funcionário que acha que a empresa está buscando, tirando essa máscara. O papel do recrutador é esse, e buscar quem é aquela pessoa no ambiente de trabalho, porque é preciso que ela se encaixe naquele lugar. Então, quando eles tiram as pessoas da zona de conforto, eles fazem isso. A Heineken faz esse processo seletivo todos os anos, e ela faz no Brasil também, gente. Inclusive, eu mando para os meus alunos sempre que abre, porque eles fazem para o país inteiro. E lá no LinkedIn tem. Então, Kathleen, se você fez o LinkedIn, você segue a Heineken, porque ela posta as fotos lá. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre LinkedIn, acho que eu vou falar um pouco mais na próxima aula, depois de falar um pouco sobre carreira, né? Sobre os tipos de carreira, tudo direitinho. Paulo César, pode falar. Não, professor, eu também achei bem interessante, assim, e eu acho, assim, ó, no meu ponto de vista, que, por exemplo, na nossa cidade, no nosso município, por exemplo, é muita coisa ali, tipo, não, a gente não vê todo esse recrutamento e seleção na maioria das empresas. Isso aí, eu particularmente, eu participei só de uma vez, da AES Sul,
né? Que foi no hotel, eles locaram um prédio, um salão social do hotel de eventos, né? E fizeram assim, a gente passou quase todo dia envolvido com aquilo ali, eram muitas dinâmicas, provas fazia psicotécnico no local, fazia um monte eu não me lembro bem, mas era um monte de fases assim que tu fazia, e pelo menos aqui a gente não vê mais isso, né? Esse critério, todos esses critérios de seleção, recrutamento, eles são, vamos dizer assim, simples, são bem, vamos dizer assim, improvisados muitas vezes, né? Até mesmo naquelas lojas de rede, tipo, que seriam lojas que tem todo, né, todo o território, assim, e naquelas mais familiares também nem se vê, muitas vezes antigamente tu via os anúncios em jornais, até em rádio, que levar o currículo no hotel tal, né, que ter, isso a gente não vê mais nessas coisas, né? Então, eu acho que falta essa experiência, assim, tem muito pelo contexto do município, né, de cidade pequena, enfim, né, não tem essas oportunidades. Pois é, eu acho que sim, eu acho que tem essa questão, né? Cidade pequena trabalha muito com a questão de indicação, né? Tem bons funcionários e eles buscam indicação dentro do quadro de funcionários. Tu conhece alguém para preencher essa vaga? E as pessoas às vezes trabalham por muito tempo nos mesmos empregos, difícil sair. Se vocês estão falando de grandes redes hoteleiras, aí se liguem nisso. Grandes redes hoteleiras ainda, eu não sei se é o caso lá, se os hotéis são pequenos, tipo Cachoeira, eles são pequenos, eles são da cidade, mas às vezes, por ventura, tem um BIBS, alguma coisa assim. Os processos seletivos, eles se dão através lá dos LinkedIn desses hotéis, viu? Mas assim, quando vocês são responsáveis, por exemplo, se de alguma forma vocês se tornam responsáveis por fazer esse processo de seleção e de recrutamento e seleção, aí eu falo para vocês que é uma responsabilidade grande. Por quê? Porque onera a empresa, né? Se você escolhe o profissional errado, ele vai sair dali a 6 meses, 5 meses, e isso vai gerar um custo para a empresa, porque ela vai ter que pagar para ele sair, vai ter que fazer novo recrutamento, nova seleção. Eu vou falar rapidinho sobre questões teóricas que vocês viram, não vou me alongar muito, mas, enfim, que já ajuda. Quando a gente fala lá de recrutamento e seleção, recrutamento é o quê? O recrutamento é o chamar, né? Recrutamento é você ir lá, e daí tem várias formas que eu exponho lá no videozinho, é você chamar, eu tenho vaga. Né? E aí você vai lá e expõe. Você abre um edital, você coloca um quadro na frente da empresa, né? Empresas assim de construção civil fazem muito isso. Vagas, e aí eles listam as vagas. Isso é recrutamento, eles recrutam as pessoas. Põe um telefone, a pessoa entra em contato e fala, eu estou interessada nessa vaga. Ela também pode procurar uma empresa para fazer isso. Tem um monte de empresas que absorvem nessas demandas e fazem a seleção, recrutam e fazem a seleção. As empresas, algumas, hoje em dia, usam as redes sociais para fazer o recrutamento, né? Usam empresas pequenas, principalmente de cidades pequenas. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Cachoeira do Sul, daí que é onde eu tenho mais contato. Usam muito o Facebook, eles usam mais Facebook do que Instagram. E lá no Facebook eles usam muito para divulgar vagas também, Facebook das empresas, né? Instagram eles usam pouco. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, Porto Alegre, as empresas usam mais Instagram do que Facebook. A maior parte tem Instagram, mas não tem Facebook, né? E elas divulgam vagas lá no Instagram, não no Facebook. Mas cidades pequenas usam mais essa rede social. Grandes empresas usam o LinkedIn. E se vocês querem concorrer a vagas internacionais ou vagas de trabalho remoto para todo mundo, assim, para qualquer lugar do mundo, é o LinkedIn o lugar onde vocês vão encontrar essas vagas, onde vocês vão encontrar as vagas e onde vocês vão começar a trabalhar com empresas, né? Quando falar sobre carreira, eu vou falar e vou dar as dicas do como é que vocês organizam o currículo de vocês no LinkedIn, que é um currículo, é uma exposição do currículo de vocês, tá? Lucas, tu queria falar alguma coisa? Sim, eu já tinha o LinkedIn já, faz uns 3 anos já que eu tenho. Tem que estar atualizando ele mais, mas sempre eu sigo bastante empresas, assim, pessoas. Isso, tem que fazer a conexão com as pessoas, tem que fazer as certificações, né? Certificação de uso primeiro das ferramentas básicas, Word, Excel e bababá. Aí depois disso, dependendo da tua área, fazer as certificações que ele oferece, buscar empresas, né? Se manter ali ativo, fazendo uma publicação por mês, mais ou menos. É mais ou menos assim, né? Que expõe, colocando ali
colocando dentro o espaço por onde a empresa te procura, não sei se vocês sabem disso, é aquelas frases iniciais que vocês colocam no LinkedIn, para quem não tem, não sabe, mas aí o Lucas que tem sabe, a Kathleen, que é quando você fala de você, né? E é ali que você tem que colocar assim, eu quero ser gestor de projetos, eu quero ser gestor de marketing, eu não sei para que área eu vou ir lá dentro da administração, quero trabalhar com desenvolvimento, que seja. É ali que você tem que colocar as palavras-chave de busca, porque os recrutadores buscam no LinkedIn através daquele texto ali, depois eles olham as especificações. E eles buscam, sim, gente, muito seguido, assim, eu recebo, por exemplo, pessoas pedindo para que eu recomende pessoas dentro do LinkedIn, porque eu lá sou professora e da área de gestão de pessoas, né? Eles usam. Deixa eu ver Eu aqui. queria fazer só mais um comentário, professora, que eu achei bem interessante o filme e o artigo também, né, que fala do cara ali que o mais tem destaque na empresa, porque ele também se veste muito bem, né? Ah, isso daquela mulher lá, que ela passou por bastante dificuldade para conseguir esse emprego, né? E todo mundo fazia, tipo, um bullying com ela, assim, né? Aí depois ela se adaptou, né? Começou a se vestir diferente, né? Superou as expectativas de todo mundo, só que ela se privou um pouco das amizades e do namoro dela, assim, né? Ela teve que dar para encarar aquele fato naquele momento, né? Mas mesmo assim ela não perdeu a identidade dela, né? Isso que eu achei muito interessante, assim, sabe? Foi difícil, mas ela conseguiu superar e se dar bem. Isso que eu achei muito legal. Passa muito esse valor, né, nesse filme do Diabo Veste Prada. Então, eu gosto bastante de filmes para falar de gestão de pessoas. Eu acho que o Diabo Veste Prada tem um monte de coisas interessantes. Ali tem uma cultura organizacional que é muito forte, né? Que molda as pessoas. Então, foi o que aconteceu com a atriz principal, na verdade, nesse filme, porque ela entra numa cultura organizacional diferente, mas ela muda a forma dela se vestir, dela se posicionar, dela falar, inclusive muda a aparência, porque ela perde peso para se encaixar dentro daqueles padrões, porque ela entra numa cultura e até certo momento ela quer continuar dentro daquela cultura organizacional. Então, ele fala de cultura, fala de clima, fala de processos de gerenciamento de si, que foram 2 textos que eu coloquei para vocês, tanto que fala sobre embelezamento, quanto que fala sobre gerenciamento, né, gerenciamento de imagem. Por quê? Porque de todas as formas a gente percebe isso na sociedade, sempre importa, né? E essa é uma coisa interessante. Deixa eu ver só minhas anotações aqui de recrutamento. Ah, tá. A outra pergunta justamente era essa: por que, que o filme é interessante para a área de psicologia? O que, que te chamou a atenção no filme O Diabo Veste Prada? Eu não li ainda a resenha de vocês, eu ia ler antes da aula, mas eu achei que era melhor esperar vocês falarem e depois ler o que vocês escreveram sobre a resenha. Por que, que vocês acham que esse filme é interessante, então, para a psicologia organizacional, para os estudos de psicologia? Eu acho porque a maneira de como a pessoa se transforma para ela querer o que ela tem objetivo, né? Por exemplo, o objetivo dela tá numa revista de renome e coisa, e ela mudou, como a senhora disse, mudou a aparência, mudou o visual, né? Emagreceu e conseguiu, né? E é isso, é a gente que tem que se adaptar ao sistema, não o sistema a nós, né? O sistema nunca se adapta, né, de certa forma. Que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Stephanie, pode falar. Eu levei um pouco mais para o lado assim de saúde mesmo, até que ponto ela não estava se martirizando, abrindo mão de tudo na vida dela para estar se encaixando numa revista renomada, sabe? Eu levei um pouco mais para esse lado. Até que ponto vale a nossa saúde física, psicológica, por um trabalho que é bem visto, entre aspas, por outras pessoas. Então, interessante isso, Stephanie. Até que ponto vale você mudar aquilo que você é, né, para conseguir o que você quer com relação ao teu trabalho? Pode falar, Grace. Professora, eu vejo muito essa questão no filme O Diabo Veste Prada, a questão do reconhecimento. Me coloquei no lugar da personagem, porque assim, a pessoa, ela tenta se adaptar
as regras do ambiente, que no caso é uma revista, por mais que ela tenha feito a formação dela seja na área da moda ali, ela correu atrás para que a chefe dela visse ela, digamos que ela estava se esforçando, que ela estava dando o máximo de si, e me coloquei muito no lugar dela, porque eu passei por uma situação no caso, de eu me empenhar na minha função e na hora de resolver um conflito interno, generalizar, colocar o funcionário que mais se empenha no mesmo patamar do funcionário que está fazendo coisa errada e acaba desmotivando. Aí tu espera o reconhecimento, mas chega lá, na frente dos demais, tu é tratado como funcionário que faz coisa errada. Tu quer o reconhecimento, mas ele nunca vem. Ou até vem, mas não no momento que tu espera, né? Que tu acha que aquilo vai acontecer. Aí o reconhecimento, a pessoa acaba se desmotivando e não rende. Eu vejo muito isso dentro dos lugares assim, onde eu já trabalhei. No caso, eu sempre observava, ficava assim, vendo os conflitos, as situações e, tipo, analisando em que situação, qual era o final, né, daquela situação. Porque às vezes as pessoas acabam se comprometendo, não digo se comprometendo, mas se metem em situações que acabam além de desmotivação, mas certas coisas vão tomando outro rumo, que é a falta ela, no caso, a procura do reconhecimento, e aquilo nunca chegava e por estar ali em situações de querer, como posso dizer para a senhora, de se empenhar e estar no mesmo, no caso que ela estava, tinha outra funcionária, né? Outra secretária. Então, é aquela competição e a espera do reconhecimento, no caso. Que observar que as pessoas sempre esperam que sejam reconhecidas e isso é natural do ser humano, né? Mas nem sempre acontece. Eu acho que no caso dela, a estratégia da Miranda, que é a chefe dela, é de justamente não dar o reconhecimento para que ela se esforce o máximo possível, sugar dela o máximo que pode. E eu entendi isso. A questão do reconhecimento é interessante isso, porque pessoas esperam coisas diferentes das mesmas situações. Então, o reconhecimento para algumas pessoas é diferente de outras pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, se bastam com reconhecimento financeiro e outras pessoas se bastam com reconhecimento mesmo verbal, né? E outras pessoas precisam de ambos. Darcy, depois eu já passo para o Paulo Sérgio. Eu acho que assim, para a questão da psicologia, a parte final do filme, onde ela abandona o serviço dela e volta para fazer algo que ela sonhava em fazer, porque ela chega na empresa essa sem saber o que ela ia fazer. Na verdade, ela chega procurando um simples emprego. Aí depois que ela fica sabendo, que começam a falar, por esse emprego o pessoal dá uma vida, coisa assim, mas ela passa a se sentir mal, ganha muito dinheiro, pelo que você percebe, é um emprego badalado, né? Mas ela prefere, no final das contas, perder namorado, perder os amigos, sair do emprego, ganhar bem menos, mas ser feliz. E ela fica feliz depois que sai, realmente. É muito bom, Darcy, essa reflexão de quanto vale, o quanto vale efetivamente, tanto não só assim o retorno financeiro que ela tem, mas a posição social de trabalhar onde ela trabalhava, né, naquele momento. Quanto vale isso, né, para ela? E aí no final do filme ela acaba mostrando que não vale nada, que ela realmente prefere a vida dela do que a badalação do status social que ela recebe trabalhando naquela revista, porque não cumpre com os objetivos de vida dela. Então, sim, é bem interessante, assim, eu acho bem bacana que você tenha visualizado, né, o trabalho por esse foco. Vou passar para o Paulo. Boa noite, professora. Boa noite. Colegas. Então, assim, ó, eu para mim, eu tive um olhar diferente dos colegas com relação a como o papel da atriz secundária, né, não da principal, que é
que é a Miranda, mas assim, como que ela se mantém equilibrada, como que ela age sob pressão. Eu acho que isso aí é muito importante hoje. E principalmente para quem almeja estar vinculada a uma empresa grande, como aquela ali, porque afinal ela tem uma proporção enorme a nível internacional, como tu te manter equilibrado, tomando todas as decisões corretas, fazendo tudo conforme lhe era exigido, mantendo-se equilibrada. Eu acho que isso é uma questão muito importante do filme. E mesmo a própria Miranda, a gente sabia que ela tinha conflitos no relacionamento, que ela tinha problema em casa, mas a questão é essa: como que tu vai reagir, como que tu vai dar continuidade no teu trabalho? E a gente, infelizmente, a gente acaba misturando, né? A gente trazendo os nossos conflitos pessoais, o conflito da nossa casa, o conflito de quem nos rodeia para o nosso trabalho. E se a gente almeja ocupar um espaço assim, um trabalho assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. E é importante se manter harmonizado e para poder tomar a decisão correta, né? E a gente vê vários casos ali que, por exemplo, momentos que a Miranda exigia dela que ela trouxesse o almoço e depois ela jogava fora, que ela tinha que lembrar de nome de pessoas naquele encontro que ela acho que ela esteve na Europa. Então, a outra moça não conseguia lembrar e ela conseguiu lembrar, ou seja, o equilíbrio dela fez com que ela tivesse sucesso nas ações dela, no trabalho dela. Então, acho que isso é uma coisa muito importante e que eu, por exemplo, às vezes tenho dificuldade de me manter equilibrado de frente aos desafios. É isso aí. Eu acho que tem a questão do perfil de quem era essa candidata, não é? Essa atriz. Porque, assim, o perfil dela fez com que ela se tornasse adequada àquele ambiente. De alguma forma, a chefe dela, a Miranda, percebeu, naquele momento em que foi selecionar, que embora ela parecesse muito inadequada, no sentido de não parecer, né, aquelas modelos e tal, se vocês repararam, até Gisele Bündchen aparece no filme, né, em determinado momento, não parecer fisicamente com aquele modelo, a Miranda identificou nela uma potencial pessoa que faria de tudo para provar que ela consegue ficar ali, porque ela precisava, durante algum período, provar que ela era boa o suficiente para trabalhar sobre essa pressão. E que ela sabia que trabalhando sob esse tipo de pressão, então ela conseguiria trabalhar onde ela quisesse, digamos assim, porque ela já teria passado por isso, né? É mais ou menos o que acontece agora falando para vocês com as pessoas que estudam, de certa forma. Mais ou menos o que acontece. Que é assim, você termina a graduação, né? E você vai vendo que a pressão de vocês vai aumentando conforme vai chegando no final, até chegar no TCC. Porque vocês vão sendo pressionados só por notas, aulas, vai aumentando o nível de dificuldade das disciplinas. Chega na hora do TCC e dos trabalhos finais, vocês recebem uma pressão bem monstruosa. Por quê? Porque vocês estão sendo preparados para o mercado de trabalho. E os professores sabem que eles têm que preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, se eles ficarem só passando a mão na cabeça, não vai adiantar nada, eles vão jogar vocês numa selva de um monte de gente. É preciso que tenha algum diferencial em cada um de vocês para que vocês consigam, né, fazer alguma coisa diferente. Aí vocês, por acaso, algum de vocês quer fazer mestrado, né, na área, por exemplo, de desenvolvimento rural, que tem ali o PGDR na URGS, por exemplo, tem na UFSM, é uma área que tem um monte de pós-graduações. Aí vocês vão lá, vão fazer mestrado, vocês vão se especializar em uma determinada área. Vai ser também assim, da mesma forma, vai começar um pouquinho mais leve, no final vocês vão ser comprimidos até que vocês saiam dali com o título de mestre. Aí vocês querem fazer o doutorado, porque vocês querem dar aula, né? E aí, depois disso, o que vocês fazem? Fazem seleção de doutorado, fazem o doutorado. O processo de doutoramento é a mesma coisa. Vocês são colocados dentro de um liquidificador cerebral, assim. Se vocês saírem de lá conseguindo trabalhar, né, fazendo as coisas de vocês, pronto, já é suficiente para... e não desistirem, para vocês receberem o título, mas é uma pressão bem significativa. Quanto melhor,
né, o nível, ou seja, quanto mais pressão você recebe, no geral, a gente tem esse dado bem cruel da área de gestão de pessoas, que é melhores as pessoas que saem dali. Por isso que tem, né, tanto livro que fala de que a pressão é a pressão que faz os diamantes, né, a pressão da terra mesmo, sobre o solo. Então, é igual, é a mesma coisa. Estou tentando falar isso sem parecer assim muito dura para vocês, mas tentando explicar como é que é assim na realidade, de verdade mesmo. Então, o que o filme retrata nada mais é do que aquilo que acontece de verdade, né? Quando a gente olha para as pessoas, a gente nunca imagina, e às vezes elas estão lá, aparentando um bem-estar, enfim, né? Depois de ter passado por isso, sei lá eu por quanto tempo para estar onde elas estão naquele momento. É tudo uma questão de escolha, sim. A gente pode simplesmente escolher que não vai passar por essa situação. Já te dou a palavra, tá, Lucas? Mas eu acho que isso é uma das forças, né? Uma das potências desse filme. É mostrar que isso acontece. Ele tem um lado ruim, mas tem um lado positivo também. Nem todas as pessoas aguentam, muito se fala da geração atual e da sua dificuldade de lidar com essas questões, muito se fala disso, né? Tem uma preocupação, inclusive, com os empregos no futuro das pessoas da geração atual que tem dificuldade de lidar com essa pressão, e a gente vê isso na prática com relação aos alunos mesmo, mas também a gente sabe que as pessoas vão se tornar diferenciais competitivos no momento em que conseguem lidar com isso de uma forma mais simples. Pode falar, Lucas. Eu gostaria de perguntar, então, o que a senhora acha, assim, por exemplo, eu quero fazer um mestrado na área de tecnologia de alimentos na URGS, né? E aí eu gostaria de fazer uma pós em viticultura e enologia, que é aqui em Bento, que é do lado da cidade que eu moro, em Garibaldi. Então, a pós nos prepara um pouco melhor para o mestrado, né? Ou não é interessante fazer uma pós antes do mestrado? O que a senhora acha? Eu não tenho nenhuma pós-graduação, eu só tenho mestrado e doutorado, né? Então, assim, depende de para que você vai fazer. Se você vai fazer o mestrado técnico porque você quer se aprimorar para o teu trabalho, uma pós é melhor mesmo. Você faz primeiro a pós até para você pegar aquele ritmo, assim, de estudo mais concentrado, porque o mestrado é curto e a pós também é curta. Agora, se a tua intenção é fazer mestrado, doutorado, para depois dar aula, aí eu diria que não sei se vale a pena fazer pós-graduação, a não ser que ela seja muito curta e a resposta dela, né, seja algum artigo que você publique para ficar mais fácil de ingressar num mestrado, né? Lembrando que para a carreira acadêmica, aí, ao invés de LinkedIn, vocês têm que ter Lattes e vocês têm que participar de eventos, participar de projetos, esse tipo de coisa. E aí, bem lembrado que eu enviei para vocês aí, hoje no grupo, eu tenho 2 projetos lá em Cachoeira, que acontecem todos os anos, que é Incubadoras Tecnosocial e tem o Aulas Abertas. Os 2 estão com inscrições para voluntários, aliás, para trabalhar, né, nos projetos, e daí vocês ganham certificados. E o Aulas Abertas, eu acho que alguns de vocês já participaram ano passado, eu não sei se do Aulas Abertas ou do Seminário de Gestão Pública, que são 2 eventos que eu faço no ano, que são palestras com profissionais de diversas áreas. Para a área de vocês, de psicologia, eu chamei uma psiquiatra para falar sobre doenças relacionadas ao trabalho, né, que é a Fernanda Scarparo, lá de Cachoeira do Sul, e a Cecília Chaves, que é uma recrutadora bem famosa na cidade de Cachoeira do Sul, para falar sobre recrutamento e seleção. É online, e vocês ganham certificado. Eu coloquei ali, porque às vezes eu esqueço, tem página de Insta para vocês seguirem, né? Se vocês me acharem, eu vi que algumas pessoas me adicionaram, aí bem seguido eu posto essas coisas também para vocês seguirem ali. Mas eu acho que é isso. Eu respondi vocês? Acho que sim, né? Eu queria perguntar agora para vocês o seguinte: vocês chegaram a ler os textos? Sim. Tá. E o que vocês acharam dos textos? Qual? Tanto faz, qualquer um deles. Aquele que fala sobre a seleção para gerente. Pode falar, Darcy. Eu achei que não é muito real.
Porque, na minha opinião, até onde eu via até hoje, o gerente ele não sai de um exame de seleção. Ele vai indicado por alguém que já está na empresa, que já subiu de cargo. Se se faz, talvez, esse exame, é praticamente por praxe mesmo, porque em muitas empresas já tem, por exemplo, faz o exame, mas já sabem quem vai trabalhar. Eu posso por exemplo, eu já estou escolhido. Eu vou lá e tiro nota abaixo dos outros, mas a vaga é minha. Eu acredito que para gerente aconteça assim também. Geralmente, não. Claro que sempre tem exceção, né? É que depende, né? E depende do tamanho da empresa, Darcy. O tamanho da empresa é uma coisa que diz também a respeito disso. Às vezes, assim, empresas maiores que contratam um monte de gente ao mesmo tempo, elas usam realmente as técnicas de seleção para fazer isso, né? Para alocar. E aí eles criam essas listas. Nesse caso, isso aconteceu mesmo, porque foi um colega meu que escreveu esse artigo sobre gerenciamento de impressão, e a gente era orientado pela mesma professora, Carmen Grice, não é? E ele participou dos processos, por isso que ele escreveu, né, sobre isso. Mas, assim, coisas que eu queria levantar, assim, para discussão com relação ao texto, tá? Eu vou começar, então, pela leitura 2, que é gerenciamento de impressão. Ali fala sobre gerência de si, estilos de vida e quem é que é responsável ou não pela tua carreira. E aí eu queria que vocês me falassem o que vocês entenderam com relação a isso lá no texto. Alguém? O que seria esse gerenciamento de si? Essa gerenciamento de impressão? Seria basicamente tu administrar o teu perfil, tu direcionar o teu perfil para aquele que está sendo exigido pela empresa, ou que tu faz um prévio conhecimento, né, do que e tu tenta, vamos dizer assim, maquiar, fazer uma maquiagem, né, do teu, desde se vestir, falar o que em teoria eles querem ouvir, o que tu acha, né, Perfeito. Lá no texto tem uma hora que ele escreve assim, os autores escrevem: embora a preocupação em gerenciar as impressões não seja considerado um fenômeno recente, parece adquirir novas características à medida em que atualmente se exige que o sujeito haja como um homem camaleão, adotando identidades flexíveis, mutantes, segundo modelos padrões impostos pelo mercado. Então, aparentemente, o que o texto sugere é que as pessoas, elas se vestem de um tipo de identidade ou personalidade cada vez que elas vão procurar uma determinada vaga. E aí a minha pergunta é, vocês concordam com isso? Pode falar, Darcy. Professora, por exemplo, lá naquele exame de seleção da Reineck, o gerenciamento de impressão lá não foi aplicado. Porque lá eles não procuram um perfil comum de gerência, né? Eles estão procurando o head de marketing, eles explicam isso, inclusive, né? Que é o cara que vai tratar com todas as questões relacionadas a como é que a Heineken vai usar a marca dela em jogos, né? Então ela precisa de alguém bem diferenciado para fazer isso. E realmente ela não faz o gerenciamento de impressão, ela quebra isso, né? E aí eu acho que a crítica ali, um pouco que tem dentro do texto, é justamente essa. É que as pessoas se colocam como sendo camaleônicas, elas se vestem de um personagem na hora de fazer as suas entrevistas ou de passar por um processo de seleção. Muito por conta dos próprios recrutadores, que tentam, assim, explicar para as pessoas como é que elas devem agir, o que elas devem vestir, como é que elas devem falar, né? E as pessoas ficam todas muito parecidas. Mas os testes psicológicos, as conversas, eles acabam servindo justamente para você separar isso um pouco dentro da empresa, né? Dentro das empresas, e aí, a partir daí,
Aí sim, você conseguir retirando essa máscara que as pessoas usam, mostrar quem as pessoas são de verdade para contratar a pessoa certa para o trabalho, não é? Tem uma outra questão que aparece ali, que daí me faz gerar uma pergunta que é a seguinte: se essas políticas de recursos humanos incentivam comportamentos parecidos, né? E elas então seriam caracterizadas por manipular os candidatos, né? No sentido de fazer com que eles se tornem, a gente vê lá no Diabo Veste Prada isso, né? Se tornem um personagem e este personagem caiba dentro do trabalho que ele vai exercer. Aí a pergunta é a seguinte: a empresa então é um palco onde a gente está contracenando e as pessoas usam uma máscara dentro das empresas que não diz da própria personalidade delas? O que vocês pensam sobre isso? Professor, eu acho que assim, nas empresas grandes, como a professora falou, eu acho que eles analisam, tipo aquele último vídeo que tinha sobre as expressões. Eles descobrem, por mais que a gente seja camaleão, no caso, mas eles vão ter um jeito de escolher. Então, eu acho que eu falei para você sobre isso, não sei se eu já falei, mas eu gosto muito do tema de microexpressões faciais, né? Eu tenho alguns livros sobre o assunto e eu gosto bastante de testar isso nas pessoas que eu conheço, assim, né? Na minha família, nos amigos e tal, das técnicas. Tem autores muito bons sobre isso. Tem uma série, se vocês gostam disso, que chama Lie to Me. Eu não sei onde é que ela tá passando agora, porque agora, né, tem 400 plataformas, eu não sei qual é a plataforma que passa essa série, mas ela é baseada, ou ela é escrita junto com um cara que é o cara que mais entende de microexpressões faciais. Não é todo mundo que entende, né? A gente tem duas questões aí relacionadas a microexpressões faciais. Uma, você entende porque você estudou, leu muito, e outra são aquelas pessoas que têm um feeling, sabe? Que elas conseguem perceber quando as pessoas estão mentindo ou quando elas estão tendo algum tipo de comportamento estranho, diferente. Aí a gente busca a verdade, enfim, de formas diferentes. Eu gosto muito disso. Eu sempre, quando eu dou aula presencial, eu costumo fazer isso com os alunos, assim, de fazer algumas perguntas, às vezes perguntas sobre a vida, às vezes perguntas pessoais, às vezes profissionais, e tentar identificar quando eles mentem ou quando eles falam a verdade. Aqui é difícil porque a gente tem câmera, né? E aí é muito difícil pelas questões mesmo de tempo de imagem, tudo, a gente ter resposta, porque é preciso que a resposta seja na hora, né? Eu preciso ver exatamente no momento a reação. Mas no geral eu consigo acertar bastante, porque eu estudo, né? Tem um pouco de feeling, né? Mas eu estudo bastante sobre o assunto, eu gosto. E sim, as microexpressões faciais, elas sempre denunciam aquilo que a gente pensa de verdade sobre os assuntos e não aquilo que a gente quer transparecer, né? Seja aquela cara de nojo, seja alguma coisa que está incomodando. É nas microexpressões que a gente mostra a verdadeira face. Nem todas as empresas conseguem fazer isso. E é bem difícil as pessoas que consigam fazer isso. E tem coisas bem interessantes relacionadas às microexpressões faciais, que é, por exemplo, pessoas que, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem mais dificuldade de perceber isso, né? Então é mais difícil eu fazer isso com os meus filhos, por exemplo, porque a gente olha para eles e nunca vai imaginar que eles tenham comportamentos muito ruins, assim, porque eles são nossos filhos, ou pais, enfim, pessoas que a gente tem um afeto, é mais difícil que a gente identifique nelas características consideradas ruins, e mais fácil a gente identificar em pessoas comuns que a gente não conhece muito bem. É mais fácil pessoas próximas mentirem. Enfim, agora voltando para as questões ali da aula. A questão de a empresa é um palco. Então, eu acho que algumas empresas, sim, algumas empresas não. Mas algumas empresas, elas montam, de certa forma, para os alunos que caem, eu acho que às vezes estão com a internet ruim, só lembrar que a gente grava, viu? Não tem problema. Eu acho que para as empresas que criam esse palco, às vezes a empresa cria esse palco por vários motivos.
Às vezes é uma empresa com uma cultura bem complicada, como a do filme, e ela tem que gerenciar isso, e é muito ruim, porque as pessoas vivem sobre uma pressão muito intensa dentro do trabalho, então é mais fácil criar essas máscaras, porque então as pessoas tirando essas máscaras e indo para sua vida privada, elas podem se sentir um pouco menos sobrecarregadas. Então, para isso, né, nesse sentido, funciona você criar esse palco. Algumas empresas não são assim, algumas empresas, algumas organizações, elas são muito transparentes com relação a como é que elas funcionam. O que no geral dá a cara da empresa, ser um palco ou não ser um palco? Né? Dizem o seguinte, que a não ser multinacionais e empresas em que a gente gerencia e vai mudando a cultura já usando os preceitos da gestão de pessoas, é a família, o proprietário ou as pessoas donas daquela empresa que cumprem com essa função de mostrar e de levar a cultura e aí por diante, assim, a forma com que a empresa se coloca. E vocês vão perceber isso, que vocês entram na empresa e ela tem um clima, ela tem um jeito, assim, de tratar as pessoas, de tratar os funcionários e eles se portam de uma determinada forma, dependendo da abertura ou não que eles têm com os próprios proprietários, com os donos da empresa, né, com os seus chefes. Por quê? Porque você vai mudar o teu comportamento sabendo que você pode ser castigado até com demissão ou não, dependendo de como ele se dê, né, dentro da tua organização. Então, isso acontece. Acho que a maior parte das empresas, sim, elas criam palcos, e muita gente se sente mais confortável dentro de palcos, porque elas sabem que papel elas têm que exercer, né? Não é à toa que muita gente segue papéis, inclusive, na vida, né? Na vida, eu digo assim, papéis pessoais, de agora eu sou mãe. Então, se agora eu sou mãe, eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu estou cumprindo um papel, né, dentro do palco que eu escolhi para cumprir, que eu achei que deveria, né? E assim por diante, as pessoas às vezes se sentem confortáveis de cumprir esse papel, e as pessoas às vezes não se sentem confortáveis de expor a sua própria personalidade. Perguntando assim, ó, por exemplo, falem, eu já disse para vocês ali na primeira aula, né, de falar uma característica de vocês, mas falem aí na vida de vocês se vocês acham que vocês cumprem algum papel que levou vocês a mudar o comportamento de vocês, ou que muda o comportamento. Então, é uma coisa bem simples. Como é que vocês se posicionam na aula, né? É parecido com o jeito com que vocês se posicionam para falar com as pessoas e para lidar quando vocês estão falando com os amigos, por exemplo? Professora, eu, digamos assim, ó, quando eu estou em sala de aula, eu consigo observar e prestar mais atenção no que o colega está falando para poder colocar a minha opinião, e já com os meus amigos, porque é uma questão assim que é uma amizade, uma certa intimidade, que tu já consegue te colocar a tua opinião e sem até magoar a pessoa, né? Porque hoje em dia as pessoas se ofendem conforme a gente fale ou se impõe, né? Então, isso hoje em dia a gente tem que pensar até antes de falar, como a senhora estava falando também, que a gente consegue fazer a leitura das pessoas conforme a gente fala, né? Então, eu já me auto-observei, assim, que eu falo e eu tô já analisando a expressão da pessoa, porque daí se ela se magoa, eu já me retraio e se a pessoa já se magoou, eu já não falo mais. Aí eu mudo porque eu sei que a pessoa se magoou. Ela fica chateada, na expressão facial dela isso já diz. Ou se ela já revira os olhos, que isso é muito comum. Então... As pessoas, elas esperam que a gente cumpra determinados papéis na nossa vida social e profissional no geral, né? E é o descumprimento dos papéis que são impostos pela própria sociedade que faz com que as pessoas, às vezes, tenham os ranços e tal, uma das outras. Porque, no geral, as pessoas têm uma tolerância muito baixa a aceitar quem as pessoas são de verdade. Elas aceitam quem elas querem que as pessoas
sejam, elas aceitam aquela figura que elas inventaram das pessoas e não quem as pessoas são. E essa é uma coisa muito interessante, porque muito seguido eu pergunto, eu falo, né, os meus amigos sabem disso, assim, quem é que é essa pessoa de verdade? Por trás daquela máscara que ela fica de uma forma tão intensa, tentando fingir que é na frente das outras pessoas, mas quem é essa pessoa de verdade? O que ela sente de verdade e como é que dentro dela ela lida com isso, né? E a gente vê isso quando a gente entende um pouco de expressões faciais, por quê? Porque algumas pessoas, por exemplo, elas são muito tímidas e são muito retraídas e têm uma dificuldade muito grande de se expressar na frente das outras pessoas. E aí, quando elas estão lidando ali em conjunto com outras pessoas, o que acontece? Né? Elas, para se impor e para dizer o que elas pensam, elas ficam nervosas, elas ficam suadas, elas têm uns tiques, elas ficam vermelhas, pescoço vermelho, né? O corpo vermelho aquece e tal, porque elas estão desenvolvendo processos nervosos. Por quê? Porque elas estão se colocando num papel que não é tranquilo para elas, ou não é fácil, porque não é, né, o papel que elas costumam cumprir na vida. Outra coisa interessante também, e que é assim, é muito, muito importante, é com relação, eu falo muito disso para quem tem filhos, né? A gente formata muitos filhos e a gente é muito formatado pelas ideias dos nossos pais. Isso é uma coisa muito, muito forte. Muito seguido, assim, eu vejo isso. Você tem que agir assim, você tem que fazer assado, né? Não digo que você não tenha que dizer para o teu filho isso é errado, isso é certo, porque isso a gente precisa dizer. Mas uma coisa que a gente dificilmente pergunta para as crianças e que é muito importante é como é que você está se sentindo com relação a isso e por que você teve esse comportamento. Ao invés de antes você brigar, né? Porque a gente primeiro briga e depois vai perguntar. Mas antes a gente deveria perguntar o que ele acha desse comportamento, como é que ele se sente tendo esse comportamento, até porque a gente precisa entender se a gente está criando uma pessoa normal ou um psicopata, né, que está fazendo as coisas sem sentir, a gente só está tentando encaixar ele e formatar dentro do nosso padrão, né, de pessoa que a gente gostaria que fosse perfeita. Mas por que isso é importante? Porque saber como as pessoas se sentem vai fazer com que elas saiam um pouco dos papéis que elas cumprem, elas vão se tornar uma equipe melhor de gerenciar. Quando a gente descobre que aquelas pessoas ali estavam cumprindo um papel e que saindo deles elas se sentem mais confortáveis, elas se rendem mais, eles são melhores para trabalhar. Já vou dar um exemplo lá no meu trabalho, eu vou deixar antes o Darcy falar. Assim, professora, a questão das expressões faciais, quando uma pessoa é muito nervosa, acho que fica mais difícil de descobrir se ela está falando a verdade, se ela está sendo camaleão, mas acredito que mesmo assim quem é especializado percebe, né? Percebe se a pessoa está fazendo aquilo por nervosismo ou está sendo camaleão. Sim, verdade. Sim, se você percebe. Mentira é uma coisa que a gente percebe muito fácil nas pessoas, né? E a gente tem formas de fazer isso, né? De testar as pessoas assim ao longo da. A gente não descobre a mentira em. Às vezes pode descobrir em 5 minutos se a pessoa ela é muito muito simples assim na fala e tal, mas às vezes é um pouquinho mais complicado. Pessoas muito inteligentes mentem com facilidade. Elas têm uma facilidade em criar histórias, né? Pessoas inteligentes, pessoas inovadoras, pessoas que trabalham com tecnologia e tal, são pessoas mais mentirosas no geral, porque para eles é muito fácil fazer isso. E às vezes a mentira é mais fácil do que a busca pela verdade lá dentro da memória, porque a memória está sempre colocando muita informação para dentro, a memória é ruim. Mas eu acho que é isso, assim. Uma questão que eu gostaria de deixar, no final da aula, eu vou deixar essa questão para vocês, mas eu quero que vocês pensem ao longo dela, que é quem é que vocês são de verdade, né? Eu perguntei da característica pessoal, mas quem é que vocês são de verdade? Como é que vocês se sentem de verdade com relação às situações que acontecem na vida de vocês? Porque a gente sempre tem aquela questão, assim, de como é que eu ajo com relação a isso, que é o que eu queria fazer e aquilo que eu faço porque tem pessoas olhando ou porque o momento pede, né? E aí isso é uma questão interessante. Não é toda pessoa que consegue ser ela mesma, né? Que consegue agir da forma com que gostaria sem ficar
melindrada dentro do nosso convívio em sociedade. Grace, tu queria falar alguma coisa? Sim, a senhora mencionou que, principalmente para as meninas que já são mãe, que no meu caso, eu me enquadro muito assim no que a senhora menciona quando se trata de mãe, né? E antes que o Bruno, não sei se o Bruno tá aí, que o Bruno disse que eu sou muito emotiva quando eu vou falar da minha filha ou alguma coisa relacionada a mim. Olha, eu vou ser bem sincera, como diz um amigo meu, a gente jovem, até um certo momento, a gente não liga para nada, seja homem ou mulher. Mas a mulher, depois que se torna mãe, ela tem N armaduras que ela se sente assim forte, mas por dentro ela é... Eu, no caso, sou muito sensível, muito, muito. Mas se pisa nos meus calos, eu já notei assim, ó, eu vou até o fim. Eu me mudei de uma maneira que às vezes eu fico impressionada comigo mesma. Mas referente à minha filha, como a senhora falou, que às vezes a gente não tem que sair brigando, a gente tem que perguntar como é que a criança se sente, né? Eu mesmo, às vezes, eu vou falar com a minha filha, ela já chora. Eu já notei isso. E eu, assim, meu amor, eu não tô brigando. Eu tô conversando. Se a mãe tivesse brigando, a mãe não ia nem ter dirigir a palavra. Não ia falar nenhuma, nem duas, nem três. Eu gosto muito de explicar isso para ela que se sinta tranquila e que ela confie em mim, de chegar, me contar como foi o dia dela ter aquela abertura de vir conversar comigo. E assim eu quero que as demais pessoas também se sintam, as pessoas que convivem comigo, né? De ter aquela facilidade de vir conversar. Eu posso ter aquela empatia de tentar entender a situação, de tentar entender o que ela está sentindo naquele momento. Só que, às vezes, as pessoas não têm essa, digamos, não se colocam no lugar do outro, né? Que às vezes é um pouquinho difícil. Tanto na empresa, que às vezes o funcionário é assim, mas eu tô com um problema X. Aí o patrão não te libera ou não entende o que tu tá passando naquele momento. Então, são N coisas assim, ó, é um turbilhão de informações para uma pessoa, não diminuindo nem desmerecendo os homens, que, claro, às vezes as mulheres estão olhando o celular, mas tem que estar olhando o filho, tem que estar pensando se está estudando na faculdade, tem que estar pensando no que vai fazer amanhã. Eu, às vezes, eu me sinto assim, ó, é muita informação na cabeça, me cobro em questão da minha filha, de chegar no colégio, conversar com a professora, às vezes de ter que chegar no colégio, conversar com o professor, eu, no caso, para resolver alguma questão, assim, que eu estou tendo alguma dificuldade. Então, eu noto que é muita informação pós-pandemia também, que a gente está voltando ao normal, como dizem. E, assim, ó, mas eu digo que para a mulher é muito complicado. Na verdade, assim, ó, eu posso te afirmar que você tem razão quando fala disso, porque a carga psicológica e emocional é muito mais dura em cima das mulheres, não é? Então, elas ainda correspondem à parcela que faz a maior parte das atividades domésticas e que acumula mais as funções gerais da casa, né? E, assim, por mais que existam milhões de desculpas relacionadas a isso, né, nada justifica, na verdade, é uma questão bem cultural de machismo estrutural, né, na minha opinião. Acho que é isso. A gente coloca na mulher funções que ela não deveria cumprir, e às vezes ela também acaba ficando em uma determinada situação que ela não tem muito o que fazer. Eu vou exemplificar bem simples, assim, minha vida. Eu sou divorciada, não é, do meu ex-marido, já agora quase 4 anos. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 4 e um filho de 6. Ele pega os meus filhos sempre quinta-feira, hoje, na aula, e ele fica até sábado de manhã. Então, pega quinta, leva sexta de manhã, busca na escola sexta de noite e sábado de manhã ele traz para mim. São os dias da semana que o meu ex-marido fica com os nossos filhos. 2 coisas. Ele fica na casa da minha mãe. Ele não fica na casa dele. E ele não é um sem-teto ou desabrigado. Ele tem um prédio inteiro lá no Menino Deus que ele pode morar em 3 coberturas diferentes. Mas ele leva na casa da minha mãe. Porque a minha mãe
dele, minha mãe cuida Sim. das crianças. Segunda coisa, todas as questões relacionadas aos meus filhos, sou sempre eu que trato. Então, por exemplo, o Arthur, essa semana, foi no dentista, porque ele está com problema de desenvolvimento, comprou uma pasta de dente especial, depois ele fez exames pediatra normal, eu, na verdade, não fui eu, até foi o namorado Paulo que levou, ele me ajuda bastante com relação a isso. E aí, quando eu falo com meu ex-marido no WhatsApp, eu mando todas as orientações direitinho, e todo momento em que eu não estou com os meus filhos, eu estou. Vocês escovaram os dentes antes de pôr para dormir, vocês acordaram, fizeram isso. Tudo eu faço, todas as orientações. Então, eu nunca deixo de ser mãe, nem um momento do meu dia, da minha vida. Então, eu estou dando aula para vocês, eu sei que agora eles vão dormir lá pelas 9 horas, aí eu vou ligar, passou a pasta de dente, se fez isso, se arrumou a mochila da escola, porque é aniversário do colega da Angelina de amanhã, se arrumou a roupa que eu e ele separado para usar no sábado de manhã, se ele está ciente que tem que me trazer eles às 8h30, porque às 9 horas a gente tem que estar na apresentação. Tudo isso fica sob minha responsabilidade. A responsabilidade dele é pegar na escola no horário, levar na escola no horário, pegar na escola no horário, levar para casa no horário. E ponto. É só essa. Se as coisas vieram ou se não vieram, se ficaram perdidas, se o tema foi feito, não é responsabilidade dele. Eu não faço. E aí, claro, ele é meu ex-marido, eu não cobro mais dele disso. Ele era meu marido, aí agora que ele é meu ex-marido, ele não quer fazer, ele não tem que fazer, porque os filhos precisam que alguém faça para a vida deles. Mas a responsabilidade é minha. E isso faz com que, óbvio, que eu seja uma pessoa diferente. Então, não é todas as pessoas que vão chegar para mim, por exemplo, e falar da dureza da vida delas, principalmente se forem homens, e eu vou olhar para isso com empatia, porque eu vou olhar para a minha própria vida e vou pensar, ok, olha o que está a minha vida, e sério que você está reclamando? Então, assim, a gente sempre olha pela perspectiva da gente, a vida das outras pessoas. Então, quanto mais curta a nossa trajetória e a nossa vida, mais difícil é fazer isso. Não significa que a gente não deva fazer, você se esforçar, porque é isso que a gente fica aqui. Mas aí fica assim, de reflexão mesmo relacionadas a quem é que vocês são por trás daquilo que vocês aparentam ser, e se vocês são as pessoas que vocês gostariam de ser. Digo isso porque quando, por exemplo, eu entrei lá em Cachoeira do Sul, na UERGS, né, foi meio assim uma diferença gigante, porque tinham professores da cidade, que tinham uma cultura, né, da cidade, as professoras principalmente, então, assim, questões muito simples, relacionadas a, por exemplo, eu chamo uma colega minha, né, e falava, olha, eu terminei minha aula mais cedo, vamos lá no bar beber e tal. Ai, eu tenho que ver se o meu marido tá por aí e tal, o que ele acha disso. Eu fiquei, assim, chocada, e eu disse, como assim? Avisar o quê? Você só vai ali, vai beber, sabe? Você não tem que pedir autorização para ninguém para fazer o que você quer. De forma alguma. No máximo, você precisa para organizar as coisas. Pelo menos na minha vida. E mesmo com o meu namorado atual, ele sabe disso. Ou meu ex-marido também sabia disso. Que não existe isso. E eu notei que eu mudei um pouco os comportamentos lá dentro da minha unidade, porque eu puxava muito elas para dizer, como, peraí, sabe, vocês se mataram de estudar, estão aqui dando aula no mesmo lugar dos professores, por que eles têm os cargos de chefia? Quem é que na unidade de vocês tem os cargos de chefia? Por que são eles que têm? Tem 3 homens, por que eles são os chefes de todo mundo? Ah, é que eles têm mais tempo, eles têm filhos? Eles têm filhos recém-nascidos, como é que eles têm filhos recém-nascidos e conseguem ter cargos de chefia e a gente não consegue? Ou a gente não consegue se impor para as decisões que a gente quer se a gente é maioria. Então, assim, são questões que ficam para pensar, né? Mudou bastante lá na minha unidade. Deve mudar bastante seu comportamento. Nenhuma força, ao contrário do que vocês devem ter imaginado aí, pensando. Deve ter causado um monte de divórcio. Nenhuma. Continuo sendo a única. Mas as pessoas mudaram, né? No sentido de se posicionar um pouco mais com relação a quem elas são. Eu pratico bastante isso com os meus filhos, assim, né, porque eu tenho dois seres humanos em casa e tento criar eles exatamente da mesma forma, para que nenhum deles ache que só por características fisiológicas eles sejam diferentes ou seres superiores das outras pessoas, não é?
Eu acho que isso é bem importante. Antes de terminar, antes de partir para o final, ainda tem uma questão que é relacionada ao texto sobre embelezamento físico. Eu queria perguntar para vocês, qual é a diferença de beleza e embelezamento físico? Não sei, agora não me lembro se está tratando ali no texto com cuidado. E o que vocês acharam deste texto? Vamos lá, pessoal, podem falar, sem medo. Professor, esse texto aí cabe muita coisa, né? Porque ele aborda várias coisas desde a... eu creio que essa questão do embelezamento e da beleza, ela é uma coisa mais contemporânea, né? Bem, que porque os tradicionais, tipo das questões de seleção, era aqueles velhos requisitos básicos, né? Primeiro uma formação boa, tu ter, né, um currículo bom, depois tu ter, saber trabalhar em equipe, aquelas coisas todas, ser pontual, né? E isso aí veio, eu creio que é bem contemporâneo, vem para mais numa era mais moderna, né? E eu acho, até eu escrevi ali na minha resenha que eu fiz, que eu acho que isso é válido, né? Dependendo do ponto de vista, né? Porque eu acho que isso é uma coisa de interesse da empresa também, de muitas empresas, né? Por exemplo, ali no Diabo Veste Prada, né? Que ele é uma revista de moda, enfim, né? Eu acho que tem que ser conciliado todos esses requisitos tradicionais aí de seleção com uma boa aparência, né? É uma empresa de moda, de revista, né? Assim como tu for numa academia, por exemplo, nada contra, né? Mas não querendo ser preconceituoso também, mas uma academia, por exemplo, não colocaria uma pessoa obesa na recepção para atender, né? Então eu acho que em outro lugar poderia ser, entendeu? Então eu acho que isso vai muito da visão da empresa e do interesse dela. Eu acho que não é totalmente, tipo, errado, né? Então, eu vou fazer duas... Eu não sei se alguém abriu o microfone e queria falar, eu não vi aqui. Não? Tá. Se quiser, não tem problema, pode abrir e falar. Tem duas questões. Beleza é diferente de embelezamento físico, tá? Não sei se ficou claro nesse texto, porque eu não sei se é neste ou no outro que eu deixo claro. Beleza tem a ver com atributos físicos na atualidade. Na atualidade, beleza tem a ver com atributos físicos que fazem da pessoa bela. E a gente tem um padrão de beleza física, né? Pessoa magra, alta, clara, de pele clara, olhos claros e tal. É um padrão de beleza física. Beleza. Diferente do padrão de beleza física quando a gente fala de beleza no sentido filosófico. No sentido filosófico, beleza tinha a ver não só com as características físicas, mas sobretudo com o quanto a pessoa sabia, com os saberes, o quanto ela tinha cultura, o quanto ela lia, né? Então, uma pessoa bela, se você vai falar lá da metafísica do belo do Schopenhauer, você está falando de uma pessoa que sabe, de uma pessoa que lê e de uma pessoa que estuda. E aí a aparência dela era uma coisa que não significava muito. Mas a moda, principalmente no século XX, fez com que o atributo beleza fosse completamente associado a belo igual a gente bonita, cara bonita, aparência bonita e tal, usa filtro, essas coisas. Por exemplo, hoje não estou muito adequada a nenhum padrão de embelezamento físico, porque o meu filho ontem estava um pouco doente, dormi mal, passei o dia inteiro fazendo orientações, simplesmente não tem uma gota de maquiagem na cara, não tem uma escova nos cabelos, então eu estou muito longe, léguas, de ter me adequado a qualquer padrão de embelezamento físico. Porque embelezamento físico não tem a ver com beleza, tem a ver com se ajeitar. Aí a gente coloca uma roupinha adequada, a gente toma banho, escova os cabelos, esconde um pouco a cara abalada, coloca uma maquiagem se é mulher, ou coloca um desodorante, um perfume. Embelezamento físico tem a ver com isso. Às vezes perde um pouco de peso se o trabalho acha que é adequado isso, não é? O que eu fiz lá naquele artigo, então, Paulo César, foi o seguinte:
eu faço, de certa forma, uma crítica a isso, no sentido de que a sociedade, ela diz que isso não existe, né? E a gente tem toda uma leitura, na minha opinião, do politicamente correto, que finge que essas coisas não existem. Não, todo mundo é aceito. Não, é bem de boas você ser assim e tal. Mas a dura realidade é que nas empresas, e principalmente em empresas tradicionais, de setores tradicionais, nesse caso, setor bancário, sim, isso existe. E sim, as pessoas se importam com isso, e elas se importam com a tua aparência e como você se posiciona quando você vai para uma entrevista de trabalho, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem, assim, que vocês sabem que eu tenho um monte de tatuagem, né? E aí eu lembro, eu comecei a fazer tatuagem não faz muito tempo, não, faz uns 5, 6 anos, eu acho, depois do nascimento do meu filho, 6 anos. E eu nunca fazia, porque eu me lembro da minha mãe o tempo inteiro. Como tu vai para uma entrevista de emprego assim, guria? Era sempre o que ela falava. Tu vai mostrar os braços tatuada? Não dá. E eu sempre quis fazer. E aí depois, e aquilo ficou tão forte em mim, né, minha juventude inteira, que eu decidi que eu só ia começar a tatuar visível, né, tatuagens que as pessoas vissem depois que eu fosse selecionada no emprego público. E eu realmente só fiz tatuagens de braços e tal depois que eu entrei na UERGS. Antes disso eu não tinha muitas, não. Agora eu tenho 20, né, enormes assim no corpo, em um monte de lugares totalmente visíveis. E o quanto isso ainda assusta as pessoas, porque foge do padrão que elas estipularam para um professor universitário ainda, né? Então, o quanto isso assusta as pessoas e, na maior parte das vezes, faz com que eu seja confundida assim com os alunos e tal. As pessoas fazem padrões. E elas, nestes padrões, dificilmente consideram as pessoas que são diferentes, ou seja, as pessoas que não estão dentro do padrão, seja por terem tatuagens ou piercing, ou cabelo diferente, ou por serem mais velhas ou mais jovens. Aí tem o filme Os Estagiários que fala um pouco disso para vocês, não é? Mais velhas para o padrão que elas querem lá, mais novas para o padrão que elas querem. Um gerente a gente imagina que seja mais velho, um estagiário a gente imagina que tem que ser uma pessoa sempre muito jovem. A gente sempre tenta encaixar as pessoas dentro desses quadrados, né, para cumprirem os papéis. Não é tudo conversa na aula de hoje. E eu não sei dizer, embora eu concorde com o Paulo César, no sentido de que sim, isso existe, né? Gostando ou não, as empresas fazem isso, os recrutadores fazem isso, eles fazem muito isso, as pessoas sofrem com isso, mas eu não sei até que ponto, né, isso é uma questão justa ou não, porque a gente tem lá muita gente, talvez, que seja um profissional muito bom, né, na sua área, e que sofra por isso, no sentido de ser subjugado, né, por não parecer um profissional bom, não parecer assim, visualmente falando, não é? Óbvio que aqui na aula, quando eu falar sobre carreira, provavelmente eu vou dar dicas para vocês de que foto tem que ter no perfil, o que que vocês falam, como é que vocês se portam, como é que vocês sentam, como é que vocês conversam, não é? Para padronizar vocês para o palco de atividades que a gente faz, mas isso não significa que vocês também não tenham que pensar um pouco ou questionar isso, né? O quanto é justo ou não que isso aconteça ou deixe de acontecer, até porque o padrão de beleza atual, ele é tão inatingível, ele tá sempre lá e você nunca tá lá, né? Porque ele é basicamente feito por modelos de computação, basicamente, né? Que são filtros, né? Filtros que mostram peles que não são reais, olhos que não são reais, corpos que não são reais, né? E o avanço da cirurgia plástica estética fez bastante isso, né? Ele fez que a construção desses corpos fosse assim, cada vez mais difícil, inalcançável e complicada. Acho que é isso. Alguém quer falar um pouco sobre esse assunto também? Adriel. Tem 2 Adriel? Não, a minha conta mesmo. Tá ruim, né, o áudio. Alguém?
Oi, prof. Eu descrevi com mais detalhes ali no texto, mas eu trabalho em instituição financeira e o texto, para mim, aquele artigo, eu não sei quantas vezes tiveram relatos e frases que eu li umas 10 vezes, incrédula de alguns comentários das pessoas, e outro era tudo que eu precisava ouvir. E é exatamente isso que a gente conversa, sabe? Não tem como dizer que as pessoas não reparam. Eu trabalho nessa instituição faz um pouco mais de meio ano e eu passei por todas essas experiências das pessoas acharem que por eu ser mais nova e por eu não gostar de me vestir como se espera que as pessoas se vistam numa instituição financeira, deve ser a estagiária. Não, deve ser a jovem aprendiz. E nada contra também, capaz. Mas as pessoas pré-julgavam que, pela minha forma de me vestir, por não gostar muito de usar sapato, por não gostar muito de me maquiar diariamente, essa não deve ter um cargo tal qual as outras pessoas, sabe? E eu senti na pele, assim, todos esses relatos. E é muito, muito, muito cobrado pelas pessoas. Teve um dia que eu até me assustei. Um senhor chegou lá na instituição e disse assim: hoje tu não tá com a unha pintada. Semana passada eu vim aqui e tava. Ficou mais bonito com a unha pintada. E eu nunca ia imaginar que as pessoas iam reparar na cor que estava pintada a unha na semana passada, ou no batom que eu usei ou que eu deixei de usar. Isso é muito notado. Mas as pessoas reparam. Eu faço um monte de experimentos sociais nas minhas redes sociais. Aí, às vezes, eu abro os meus perfis, às vezes eu fecho os meus perfis, eu controlo o número de curtidas das coisas que eu posto, eu controlo, assim, as pessoas, o que elas respondem, as publicações que eu falo, as pessoas que leem, as pessoas que soltam, esse tipo de coisa. Edson, tu quer falar? Não, desculpa, professor, desculpa. É que você abriu o microfone aqui, passei a mão, você abriu. Capaz, imagina. Então, assim, aí você vê quantas pessoas prestam atenção em como a gente se veste ou como a gente se porta e o quanto isso reflete. É mais ou menos assim. Você passa uma semana inteira lendo, um monte, mas você, mulher, não fez a unha, não fez o cabelo, não fez a sobrancelha e tal. E aí, no final da semana, você vai lá e posta uma foto, né? Toda desgrenhada e tal. Para o modelo de beleza lá da antiguidade, você estaria mais bonita no final daquela semana, porque você estudou, né, e aprendeu um monte de coisas. Mas para o padrão de beleza da atualidade, você tá feia, porque você só vai ficar bonita mesmo quando você arrumar a cara, colocar alguma coisa de maquiagem, usar um filtro, alisar o cabelo, ou seja lá o que for, que te dê uma aparência mais agradável, né? E o triste disso é que a recompensa financeira acaba acontecendo na vida das pessoas por causa disso. Tá aí as redes sociais, né, provando isso de uma forma bem, assim, bem na nossa cara. Darcy? Eu só queria dizer, foi no ano 89, 1989. Fui chamado para ser professor por contrato emergencial. Eu tinha, na verdade, eu fiz concurso em 80, tirei primeiro lugar, aí eu fiquei um ano como professor e por ideologias políticas fui despedido antes de completar os 2 anos que precisava ter 2 anos no caso, né, agora não lembro a palavra. Mas aí eu fui chamado depois, em 89 ainda, lá pela metade do ano, para ser professor, e um dos requisitos era assinar filiação em um partido político. E outra coisa, eu queria deixar uma pergunta. A secretária, por exemplo, vai no escritório da advocacia, ou dentista, ou médico, se alguém vê uma secretária considerada que seja considerada feia. Eu acho que tem uma música da Júlia Graciela, anúncio de jornal, acho que todo mundo deve conhecer, que explicita bem isso, esse ponto da beleza física.
da beleza real, não da beleza embelezamento. Então, na minha tese, eu entendo isso, Darcy, eu entendo. Eu gosto muito do Mário Quintana, né, que é um poeta, não sei se vocês conhecem, gaúcho, aqui de Porto Alegre, e ele tem uma frase que, inclusive, eu usei na minha tese, porque a minha tese foi sobre beleza, foi sobre embelezamento físico, que é a seguinte: imagine um elefante com alma de anjo. Ele poderia convencer a todos de sua angelitude, mas que trabalheira. É isso, né? Beleza é essa dificuldade das pessoas, o embelezamento físico, de elas, de certa forma, convencerem as pessoas de que elas são mais do que aquilo que as pessoas veem nelas. Então, quanto mais distante você é do padrão de embelezamento físico, mais difícil de você convencer as pessoas. Quanto mais você se aproxima, mais fácil. E digo isso até assim, daí, talvez alguns de vocês pensem, mas que ela está dizendo isso? Porque eu estou acatando ela nas redes sociais e ela tem um monte de plástica e não sei o que, e corre e tal. Verdade. Eu já fiz um monte de cirurgia plástica estética. Fiz uma em dezembro até. Já fiz 5 ou 6. Corro, faço um monte de atividade física e tal. Não me preocupo em absoluto assim com isso, eu me preocupo mais com questões de saúde, né, do que efetivamente de beleza, mas também me conheço assim suficiente para saber que se não fosse uma preocupação eu não teria feito. Então alguma parte de mim certamente acha que é importante, né? E não é à toa que eu escrevi a tese pensando nisso. Mas, assim, eu quero que fique para vocês, na verdade, para o final dessa aula, essa reflexão de que a mais importante da aula de hoje é quem é que vocês são de verdade, né? Se vocês têm câmera, se vocês podem abrir nesse momento, eu queria pedir para vocês abrirem por 10 segundos antes de finalizar a aula a câmera de vocês. Eu sei que às vezes vocês ficam fazendo outras coisas e esse pedido é muito chocante e faz com que vocês tenham que sair correndo e vocês precisam, sei lá, de 10 minutos para se arrumar. Mas se vocês puderem fazer isso, façam isso, né? Eu vou tirar um print da aula, né? Mas eu também quero ver vocês. Porque eu falo com vocês e, no geral, eu não vejo vocês, não é? Tá sem, não tem problema, não tem problema. Então, eu gostaria que vocês pensassem. Tá desativada, tem problema, Daniele, tem problema. Alguns não fizeram, a gente não fez a maquiagem hoje, eu também não fiz, então tá todo mundo no mesmo barco, estamos sem maquiagem, foi surpresa. A Lisiane fez, tá sem, foi surpresa, tá todo mundo, né, com cara de cansado, já trabalhou, já passou tempo suficiente para estar por aqui de aula, porque já foi 1h30, e eu sei que vocês aguentam cerca de 1h20, assim, sem reclamar, depois disso vocês estão bufando. Então, eu vou fazer um print de vocês para guardar, e quero que vocês pensem nisso, de quem é que vocês são de verdade, quando vocês estão aí na aula, ou quando vocês estão na vida, e quando é que vocês conseguem expressar quem vocês são com mais facilidade. E aí, quando vocês conseguirem fazer isso, de expressar quem vocês são com mais facilidade, seja na família, ou seja no ambiente em que vocês vivem, trabalho e tal, saibam que esse é o lugar que vocês têm que se manter. E que, às vezes, né, a gente tem essa tendência a ficar próximo de ou família, ou gente que a gente convive muito tempo, mas é ali que a gente não consegue ser a gente mesmo, né? E eu acho que a gente tem que repensar isso como humano, assim, né? A gente precisa ser quem deixa a gente feliz. Vocês estão felizes? Então, fiquem onde vocês são felizes e vocês só serão se vocês forem vocês mesmos. Olha que interessante, né? Porque não pôr para fora a nossa personalidade torna a gente mais infeliz, tá bem? Então, pessoal, muito obrigada por aguentarem a aula de psicologia quinta-feira até essa hora. Muito obrigada por abrirem as câmeras, é um prazer ver todos vocês. Olha como vocês são bonitos, não é? E eu passo mais orientações para vocês e corrijo
os trabalhos de vocês em seguida, tá bem? Não esqueçam ali de seguirem as nossas páginas da incubadora e do Aulas Abertas para vocês participarem depois, tá bom? Até porque depois vocês recebem certificado de horas complementares e vocês precisam, tá bem? Boa noite, beijos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Professora, Quem disse? Quem eu, foi? Fala, Darcy. eu tô com um trabalho atrasado. Ah, não Eu tem queria problema. ver- Não tem assim, eu problema, tô- Darcy. Vai lá e faz Ótimo. ele. Vai lá e faz. É só você fazer. O importante é você não esquecer de fazer. Eu, às vezes, levo um tempinho, corrijo, mas não é problema. O importante é você fazer. No final de semana. Tá bom? Professora, Fala, Grace. eu queria ver depois, caso a senhora for corrigir o meu trabalho, assim que a senhora tiver acesso a ele, a senhora vê se foi no formato correto, porque eu tô com um probleminha no meu Note, que ele não, no caso, se eu vou fazer o download de um arquivo, ele dá erro, mas eu consigo enviar para outra pessoa no formato, tipo, ou em PDF ou em Word. Só que daí eu fiz um teste dele mandar ele em Word para ver se ele vai abrir para a senhora. Qualquer coisa me avisa, que daí eu vou tentar corrigir ele no computador de mesa. Tá bem. Aí eu vou olhar. Eu não abri ainda, mas eu olho ali e te aviso. Tá bom, então. Muito obrigada. Imagina.